Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos retornando hoje com nossas aulas, depois de um longo tempo aí sem gravação, mas estamos retornando e vamos dar sequência aos nossos estudos sobre sujeito e predicado. Na aula anterior falamos a diferença básica entre sujeito e predicado e hoje, na segunda aula, vamos falar sobre os tipos de sujeito, tá bom? Então aguarde aí que voltamos já já, depois da vinheta. Vai lá! Muito bem, meu povo. Então, graças a Deus estamos aqui de novo, Espero poder contar com a companhia de vocês, com a presença de vocês aqui nas minhas aulas e pedir para vocês compartilharem esses vídeos, divulgarem, pedirem para as pessoas se inscreverem aí, porque isso vai me motivar a fazer mais gravações para vocês, tá bom? E podem mandar ideias, que aí a gente vai abraçar todas, tá bom, pessoal? Vamos começar então nossa aula de hoje. Valeu! Olha só, no estudo do sujeito, nós podemos dividir em três partes, Sujeito determinado, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Antes disso, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo e só fazermos aqui a diferença, relembrarmos a diferença entre sujeito e predicado. Então, sujeito é a parte da oração de quem ou do que nós estamos falando. E o predicado é tudo aquilo que falamos do sujeito. Então, por exemplo, o gato bebeu o leite. Aqui eu posso perguntar, eu estou falando de quem? Então, a resposta para isso, o gato, é o sujeito. E posso perguntar, o que é que eu estou falando do gato, que é o sujeito? Você vai dizer, bebeu o leite. Então, isso aqui é o predicado. É só para relembrar novamente, o conteúdo, para você ficar com a mentezinha aí fresquinha. Então vamos partir para cá então. Nos tipos de sujeito nós temos os três, Sujeito determinado, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Vamos ver aqui então parte a parte. O sujeito determinado, ele vai se dividir em três partes. Vai se dividir em sujeito simples, É bom que vocês tomem nota, em sujeito composto e sujeito oculto, que também é chamado de sujeito desinencial. Então, olha só, vamos ver então a diferença e os exemplos aqui de cada um desses tipos de sujeito. Primeiro, o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É quando a oração traz somente um núcleo, ou seja, eu só estou falando de um núcleo. Então, por exemplo, eu posso dizer para você que Paulo comprou uma bicicleta. E aqui, eu estou falando de quem? Então, vamos ver que eu estou falando de Paulo. Então, Paulo é o sujeito. Agora, quantos núcleos, quantas palavras eu tenho aqui nessa oração? Então, Paulo comprou uma bicicleta. Então, observe que só tenho uma palavra. Então, eu vou dizer que essa palavra é o núcleo, certo? E que, por ter só uma, é um sujeito simples. Tá certo? Então, se por acaso eu tivesse Paulo e João compraram uma bicicleta, eu estaria falando de quem? Então, olha só, Paulo e João. Nesse caso aqui, eu não teria mais só um núcleo, eu não teria mais só uma palavra, eu teria Paulo e teria João. Nesse caso, eu não tenho eu tenho dois. Então, se eu tenho 2, 3, 4, quantos núcleos eu tiver, eu vou ter um sujeito composto. Então, observe aqui que de imediato nós vimos sujeito simples e sujeito composto. O sujeito simples, quando apresenta somente um núcleo, e o sujeito composto, quando apresenta dois ou mais. Tá certo? Vamos para o terceiro, no sujeito oculto. O sujeito oculto, o sujeito em si, ele não vai estar visível, mas você vai perceber porque você vai estar envolvido. Então, por exemplo, eu digo para você, compramos uma bicicleta. Quem comprou a bicicleta? Então, pelo verbo aqui, comprar, compramos no caso, você vai poder saber quem era esse sujeito. Então, quem? Compramos. Então, qual é o pronome que vai estar antes do verbo aqui, comprar? No caso, compramos, Então, olha só, nós compramos, mas nós não aparece.
Bom, mas você consegue determinar quem é o sujeito através do verbo. E você vai saber determinar porque você está envolvido. Então, eu poderia dizer, comprei uma bicicleta. Então, lógico, você saberia quem tinha comprado porque foi você. Então, comprei uma bicicleta, você está envolvido. Então, sujeito oculto ou desinencial. Compramos uma bicicleta. Então, você também vai saber porque você está envolvido. Caso você não estivesse envolvido, né, dissesse somente compraram uma bicicleta, quem comprou? Esse verbo compraram aqui, nessa flexão, na terceira pessoa, eles. Eles quem? Não sei, que eu não estava junto. Então, é uma dicasinha que vai facilitar muito a nossa aprendizagem, tá certo? Agora, uma observação, pessoal, em relação ao sujeito composto. Cuidado, quando eu falo para você que quando tem só um núcleo, é o sujeito simples, cuidado para não confundirem com a pluralização. Né? Então, por exemplo, Maria... Não, vamos voltar por exemplo, né? Paulo e João compraram uma bicicleta. Então, aqui é composto, né? Paulo e João. Agora, se eu digo Paulo e João, vou dizer, eles compraram uma bicicleta. Nesse caso aqui, apesar do eles compraram uma bicicleta estar no plural, mas estamos trabalhando com núcleos, com palavras. Então, a palavra aqui, eles, né, compraram uma bicicleta, a gente vai ter ainda um núcleo só, né? Então, Paulo e João compraram uma bicicleta, né? Os meninos compraram uma bicicleta. Então, apesar de estar no plural, mas o núcleo é um só, tá certo? Vamos ver então o sujeito, só para relembrar, o sujeito agora oculto e o sujeito indeterminado. Qual a diferença? O sujeito oculto você consegue determinar, porque você está envolvido, através do verbo. Então, compramos uma bicicleta. No sujeito indeterminado, não, né? Então, compraram uma bicicleta quem? Eles. Você estava no meio? Não, se é eles, então eu não estava. Então, sujeito indeterminado, tá bom? Vamos ver então o sujeito inexistente. Bom, o sujeito inexistente é justamente, como o nome já diz, né, não vai existir sujeito. Por quê? Porque o verbo sempre vai ser um verbo impessoal. E se é um verbo impessoal, é aquele verbo que não admite uma conjugação por pessoa, né, por alguém. Então, por exemplo, a gente pode dizer que quando indica um fenômeno da natureza, nós podemos dizer que quando nos remete a um tempo, né, decorrido, ou um acontecimento. Então, por exemplo, se eu digo para você, choveu a noite toda. Observe que aqui, choveu a noite toda, eu não vou ter a sequência, não vou ter um ser que vai estar praticando a ação. Né? A chuva choveu? Não dá, então choveu. Né? É uma ação praticada pela natureza. Então, eu vou chamar isso de sujeito inexistente. Né? É quando a oração não apresenta sujeito. E vamos ter a outra parte, né, que referindo-se a tempo. Então, faz 3 anos que ela chegou. Nesse caso aqui, eu posso dizer para vocês que estamos contando um tempo. Então, o tempo, a gente não vai atribuir isso à pessoa. Logo, é uma oração sem sujeito. O sujeito não existe, tá certo? Então, é necessário que percebamos a diferença entre os tipos de sujeito. Só relembrando para você que o sujeito ele pode aparecer como determinado, indeterminado e inexistente, tá certo? Pessoal, até a próxima aula. Fica com Deus e não esquece de nos seguir, de compartilhar, de curtir nossas aulas, tá bom? Porque isso faz com que a gente queira continuar nas gravações. Valeu e até a próxima.